Saudações atuais a você que nos acompanha aqui pelo canal Cidade Atual Portal e Podcast no YouTube. Eu sou Vinícius Soares e hoje nós continuamos com a nossa série de sabatinas com as chapas que concorrem à diretoria executiva da subseção de Marabá da Ordem dos Advogados do Brasil. E neste episódio especial nós estamos trazendo aqui os advogados Rodrigo Botelho Obrigado. e Joana Lima, da chapa Mais Atitude 21, que também concorrem aí aqui na OAB, vinculados com a chapa 10 do atual presidente do Eduardo Imbiriba. E para me acompanhar nessa conversa, mais uma vez com ele, Igor Silva, Boa noite, Vinícius. Boa noite a toda a nossa audiência que vai nos acompanhar aqui nessa importante sabatina. Verdade. Doutor Rodrigo, boa noite. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Igor. Obrigado, Vinícius. Obrigado ao Cidade Atual. Obrigado, Joana. Mandar um abraço para toda a advocacia de Marabá, de Jacundá, Itupiranga, Nova Pixuna, Bom Jesus, São João, São Domingos, Itupiranga e eu acho que já falei tudo, né? Um abraço a toda a nossa região. Um abraço para o nosso presidente Eduardo Imbiriba, doutora Cristina Lourenço, chapa 10, chapa 21. Essa eleição faz o 21 aqui em Marabá. Doutora Joana, obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, né? Conversando com o doutor Rodrigo, falei a enorme satisfação, né, da gente ter esse espaço, um espaço de escuta, um espaço de diálogo, de construção e também de acolhimento. Satisfação enorme, né, estar aqui, compartilhar um pouco das nossas propostas, e é isso. Esse é o objetivo do Cidade Atual Podcast, é trazer aqui as diferentes versões sobre os mesmos fatos, é trazer aqui diferentes ideias, diferentes pontos de vista. Esse é o nosso papel. E assim como nós trouxemos na semana passada aqui os advogados Ismael Gaia e Fanny Rodrigues, da chapa Fortalece OAB Marabá, nós estamos aqui trazendo os advogados Rodrigo Botelho e Joana Lima, da chapa Mais Atitude. Doutor Rodrigo, conte um pouco para a nossa audiência, para aqueles advogados que ainda não conhecem, quem é o doutor Rodrigo Botelho? Rodrigo é um advogado, professor de Direito do Trabalho da Faculdade dos Carajás, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, pai do Eduardo, marido da Flávia, sócio do WFK Advogados, cara que é apaixonado pela Ordem dos Advogados do Brasil, já exerceu funções na área acadêmica da Escola Superior da Advocacia, já fui conselheiro seccional, que é uma espécie de conselheiro estadual, fui por um breve período vice-presidente de subseção e agora estou terminando o primeiro mandato, tentando a reeleição, um segundo mandato, incorporando, liderando um grupo de muita energia, de muita atitude, de muito compromisso, de muito trabalho, de estudo sempre, de dedicação, de energia total, que é o Mais Atitude. Obrigado, doutora Joana. Mandar um abraço para a Jéssica, para o Genésio, para o Antônio Gomes, para o Enio, para a Letícia, para a Larissa, para a Márcia, para todo o time. Não vou começar a nomear todo mundo aqui, que é muita gente, para não ser injusto, Raimundo. Meus amigos de Jacundá, Itupiranga, São João, São Domingos, Palestina, enfim. É isso, a gente vive intensamente isso aqui, cara. E estou muito feliz, parabéns a vocês. Né? Sinceramente, a gente busca trazer a OAB como tema, como ênfase, como debate. E esse ano a gente está completando 40 anos de história, dia 13 de novembro. E a gente está muito feliz de estar participando disso, é um privilégio de uma vida estar aqui nesse primeiro mandato. E a gente espera que no dia 18 de novembro a gente consiga consagrar esse resultado, que na nossa avaliação o resultado é um trabalho que é legal. Doutora Joana, conte um pouco para a gente, para a nossa audiência aí, se apresente. Você é natural de onde? Conte um pouco da sua história. Natural do Rio de Janeiro, né? Formada pela Universidade do Estado, a UERJ, minha primeira graduação em Educação, pela Faculdade de Educação, também graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, carioca da gema, mas marabaense de coração, nessa cidade que me acolheu, que me acolhe tão bem, já há quase uma década. Mãe da Mariana e do Ícaro, porque eu acho que como mãe nós nos constituímos também, né, enquanto mulher.
e são os meus marabaenses mais amados, né, os meus filhos, esposa do Igor, filha da dona Simone, e agora aqui, né, candidata a esse cargo de vice-presidência da nossa instituição. Sou professora também da Faculdade dos Carajás, leciono as disciplinas de Direito Previdenciário, também de processo, já lecionei de processo do trabalho, hoje Direito Coletivo do Trabalho, mestre pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde eu tive grande satisfação em estudar um pouco sobre conceitos relevantes pela nossa instituição, decolonialidade, tantos outros. E acho que é um pouco isso, né? Uma síntese, né? Um resumo. Pergunta agora aí. Bom, boa noite. Tá dormindo? Doutor, não lembra que eu estava ali de olho na mesa Ah, para ver bom. se tinha alguma interferência. Boa noite, doutor Rodrigo, doutora Joana, sejam muito bem-vindos. Doutora Joana, assim como eu perguntei à representante feminina da outra chapa na minha pergunta, gostaria que a senhora avaliasse a Comissão das Mulheres Advogadas da Ordem aqui de Marabá, o trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos e como esse trabalho pode ser potencializado para respaldar e trabalhar não só com as advogadas, mas com o movimento de mulheres do município de Marabá. Olha, na minha opinião, tivemos um trabalho excelente. Digo tivemos porque, né, nessa última gestão também compus a diretoria, ao lado do doutor Rodrigo Botelho, doutora Jéssica, doutor Tiago, doutor Antônio Gomes e tantos outros colegas. Tivemos um trabalho bacana, bem desempenhado. A comissão da Advocacia da Mulher, né, é bem atuante, representada também com a participação da doutora Irismar Melo. Tivemos palestras, tivemos eventos de qualificação. Nós temos uma militância muito forte no combate às violências de gênero, né? Então, recentemente, nós tivemos uma atuação também nesse sentido, buscando uma igualdade, né? E isonomia também salarial, entre outras questões. Violências obstétricas, né? A ordem até sediou uma audiência. Isso é muito importante falar, porque assim, dentro da nossa instituição, nós temos uma modalidade de atendimento que é justamente os pedidos de providências, que são justamente demandas que nós, enquanto OAB, enquanto instituição, temos a legitimidade de receber. E nós recebemos, sim, muitas demandas do Hospital Materno Infantil sobre violências obstétricas, demandas essas que foram devidamente, né, trabalhadas em conjunto com a nossa instituição, devidamente apuradas. Tivemos debates sobre o assunto, tivemos uma política de combate a essas violências obstétricas também. Eu acho que foi um trabalho, e tem sido, né, um trabalho atuante, um trabalho constante e que precisa, sim, de uma participação e, acima de tudo, dessa aproximação de todas nós mulheres advogadas. Sem dúvidas, essas comissões, doutor Rodrigo, são fundamentais para o trabalho da ordem se enraizar tanto na classe dos advogados, advogadas, como na própria sociedade Sim. em si. Eu gostaria que o senhor avaliasse o trabalho da comissão do jovem advogado. É uma comissão que não é para trabalhar apenas para os advogados que estão na faixa etária considerada jovem, mas muito pelo contrário, é aqueles advogados que estão ingressando na carreira. Como que a sua gestão apoiou esses advogados que são iniciantes, vamos dizer assim, e como ela pretende apoiar caso o senhor seja reeleito? Eduardo, vejo os trabalhos das comissões como um trabalho de democracia no âmbito interno da OAB. Nós temos um dever de ouvir as pessoas, ouvir as temáticas que estão sendo discutidas na sociedade, ouvir os nossos colegas da advocacia e identificar as necessidades. Só para finalizar aqui o evento da Comissão da Mulher, a eleição do CONDIM foi na sede da OAB, Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher. Onde a OAB possui assento. Exatamente, a OAB é uma das instituições que faz parte do CONDIM, e a OAB foi eleita com a unanimidade dos votos. Então, não só sediamos, como fomos a instituição mais bem votada. A gente não só sediou uma audiência pública de violência obstétrica, como nós temos uma ação judicial na Justiça Federal em face do município para tratar dessa temática. Então, nós
judicializamos, participamos de uma audiência na Câmara, sediamos uma segunda esse ano na nossa sede e ajuizamos uma demanda judicial em face do município para processar e julgar essa rede de Foi mitigação. a partir da sua gestão que foi se criada a Comissão Municipal da Diversidade Sexual e de Sim. Gênero, que inclusive auxiliou a Raíta Solares, uma conhecida mulher trans e com documentação ratificada e tudo do município, que sofreu uma série de violências de gênero, eu pensei que já existia, mas foi a partir da sua gestão que ela foi criada. Qual a importância Eu dessa comissão? A importância é fundamental, fundamental. Ó, um dos lemas da nossa campanha no Estado, doutor Ibiriba, é a inclusão, a independência, compromisso. Então, a inclusão, ela é uma inclusão de gênero, uma inclusão das pessoas, inclusão de grupos vulneráveis na sociedade, inclusão de direitos humanos, acima de tudo. A Raíta, ela foi disputar a corrida da OAB num contexto em que ela estava sofrendo por ser civilmente reconhecida como mulher e, no âmbito do esporte, existir um debate sobre o desempenho dela biológico a mais do que o gênero feminino. Então, essa foi a discussão. Inclusive, todas as corridas de Marabé região esperaram o funcionamento da OAB para definir. E esse é um debate muito legal, tu ter tocado nesse assunto, porque é um debate revolucionário, né? Mas internamente muitos advogados não gostaram. Eu não estou falando que foi um debate tranquilo, estou falando que foi revolucionário, né? A gente não deixa de participar dos debates, por mais que eles foram. Inclusive, a Raíta foi terceira colocada, subiu no pódio, né? Então, a gente teve manifestações contrárias. Óbvio, a gente é uma instituição, mas a gente cumpriu com o que a legislação brasileira determinava. Ela é mulher de acordo com os registros civis das instituições que concedem esse serviço público. Já falando agora da Jovem Advocacia, tenho muito orgulho da Jovem Advocacia. Quero mandar um abraço para a Luciana, que é a nossa presidente. Faz festa, faz Eu costumo negócio de discurso para os colegas que vão receber carteira, que no artigo 6º da Constituição, que acabou de completar 36 anos, o Vinícius é estudante lá na faculdade, ele acompanha às vezes eu falando isso, o artigo 6º é o direito social das pessoas, é o direito da sociedade, os direitos sociais. E o lazer está junto com o trabalho, no artigo 6º da Constituição. Não, você está inventando, né? Foi a população brasileira que disse, olha, para a sociedade é importante isso. Falando de trabalho, aí eu vou chegar no lazer, tá? Da Jovem. A Jovem Advocacia, ela produziu uma cartilha fundamental. A pessoa inicia a carreira dela, ela já recebe um PDF. Esse PDF é todo interativo. Como tu faz cálculo, como tu mexe no PJE, como tu mexe no INSS. Tu vais clicando, os nossos jovens vão explicando nessa cartilha. Eles condensam formação educacional, formação técnica profissional e a necessidade do nosso dia a dia. Além disso, passo 2. Nossos jovens começaram a rodar o nosso estado. Eles começaram a ir para encontro em Altamira, em Belém, O que acontece? Esse intercâmbio territorial traz conhecimento. As pessoas evoluem. Eles começaram a fazer cursos. Existe agora, na nossa gestão, passou a existir a Semana do Conhecimento da Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia organiza, a Jovem Advocacia vende o evento, vai atrás dos patrocínios, acha os palestrantes e eles mesmos palestram. Então, esse ano a gente teve convidados diversos. Um dos convidados interessantes foi o doutor Gustavo Pacheco, que ele deu uma visão do judiciário para a métrica de tempo a cada decisão judicial. Ele explicou para a advocacia, olha, por que precisa ter uma petição organizada? Porque aquelas petições de 50, 100 páginas, elas caem em desuso por conta da métrica temporal, e aí ele montou um monte de estatística, quer dizer, um cientista que é vinculado ao Poder Judiciário, nos dando uma visão multidisciplinar das nossas profissões, e quem fez foi a Jovem Advocacia. Além disso, nós fizemos uma estrutura física nova para a Jovem Advocacia, não só para a Jovem Advocacia, mas principalmente é o coworking, né? Recentemente inaugurado, né? Recentemente inaugurado, o da Cidade Nova, o da nossa sede, mas a gente tem um coworking no subsolo da nossa sede, que foi inaugurado anteriormente, e o da Avenida Tocantins, acho que tem uns 40 dias. Qual o objetivo desses espaços para o advogado? Olha, primeiro,
A acessibilidade. Nós descentralizamos as nossas sedes. Territorialmente é mais importante. Segundo, reduzir custos. Então, a advocacia início de carreira, é difícil ter um espaço desse aqui climatizado, com internet, com microfone bom, com computador, Dispõe de equipamentos, computadores, né, salas de secretário, reuniões. assistente administrativo, custo. Então, isso a gente fornece, são 8 estações de trabalho nesse nosso coworking, e o advogado e a advogada não paga um centavo a mais. E já tem os tokens do PJE instalado, né? Cada um tem seu token, cada um leva aí, isso é individual. Ah, sim. A gente implementou, bom tu ter falado em token, porque na nossa gestão, a gente, quando entrega a carteira, a gente implementou um projeto que chama Meu Primeiro Token. Então, a gente Gratuito? entrega, gratuito. Gratuitamente. Gratuito. A pessoa Antes era recebe. cobrado? Antes não tinha esse projeto. Na nossa gestão, a gente. A partir de que ano, Rodrigo? Olha, tem uns 2 anos já É. isso. Uns 2 Muito anos. bom, né? Uns 2 anos, 2 anos. Doutor Você Rodrigo, pretende manter esse projeto? Com certeza, com certeza. Não só manter, como tu vai ver no nosso plano de gestão, que eu te mandei agora, a gente está fazendo novas certificadoras, não só o token, agora a gente também está querendo financiar a assinatura digital, que é a cada. Tem assinaturas que são anuais, tem assinaturas que são trienais. Só para fechar esse ciclo da jovem, uma proposta fundamental que nós estamos agora propondo na nossa segunda caminhada é a concessão de crédito para a advocacia em início de carreira. Nós estamos agora fazendo projeções com instituições financeiras para que esses colegas que estejam no início da carreira eles sejam subsidiados financeiramente, para que eles possam pagar esse investimento com uma carência, né, adequada, para que tenha o ciclo do seu empreendedorismo na advocacia e depois pague a instituição financeira. Então, esse é um dos eixos também. A Jovem Advocacia a gente vai ficar até amanhã falando aqui, viu? essas conversas estão avançadas? Quais instituições financeiras você já... Avançadas, eu só não vou revelar a instituição financeira justamente por conta senão, como a gente está num momento de disputa, a gente pode também avançar até um pouco, mas está escrito, é um compromisso nosso, a gente está legal e é um sonho, e a gente vai renovando os nossos sonhos a partir dos momentos que eles Essas são conquistas importantes, mas eu queria que você, doutor Rodrigo, fizesse um retrospecto desses 2 anos e quase 11 meses de gestão à frente da OAB Marabá. Quais feitos o senhor destacaria como mais importantes para a advocacia na região? Tá. Eu vou levar um tempinho, paciência de vocês para responder isso. Estrutura. A nossa sede aqui na Folha 26, ela estava caindo, literalmente, tá? A gente apresenta aqui os vídeos, as fotos. Nós, no primeiro, de telhado, a pintura, ao nosso quintal, que a gente chama hoje Quintal da Alegria, que é a parte do lazer que eu te falei, né? Eu Que o estive pessoal... lá, inclusive, tem uma churrasqueira, o ambiente está bem organizado. Mas estava abandonado. Estava abandonado. E a gente tem não só esse ambiente, mas a sede, a parte de fora, pintura, telhados, enfim, isso é fato. Eu não quero também ficar denegrindo o trabalho de ninguém, mas a gente, em agosto do primeiro Inclusive, ano... vocês têm postado isso em Demais, vídeos, fotos, fato, né? Ocorreu. O nosso quintal, ele, assim, não tinha uso, hoje realmente a gente tem um espaço que se usa. Estruturalmente é isso, né? Então a gente foi avançando, o nosso auditório começa a fluxo maior de pessoas. Minha proposta para frente, tornar o nosso auditório um centro de tecnologia, para a gente massificar o que nós estamos fazendo. Nós ainda temos uma estrutura precária, igual a gente não tem, por exemplo, essa tecnologia no nosso auditório. A gente quer gravar o que a gente fala, a gente quer divulgar o que a gente fala, a gente ainda não tem, se tu fores lá, já tem uma tinta, já tem um aparelho de som que a gente comprou, porque lá no OAB é assim, a gente faz uma festa junina, o pessoal reclama das festas, mas é o dinheiro da festa que compra o equipamento de som do auditório. É o dinheiro da festa que fez o setor de processo, que não tinha, para a gente coibir processos e julgamentos de advogadas que não se adequam ao código de ética, ou autoridades que violam as nossas prestações no nosso dia a dia, as nossas prerrogativas. Esse tipo de estrutura não existia. Não existia. Nós, por meio das festas que nós fazemos, arrecadando o dinheiro que nós arrecadamos, com o nosso esforço, nós conseguimos criar estruturas para nós. Além disso, Igor e Vinícius, a gente considera que a terceira instância ela teve um papel importante. E a terceira instância ela não é da OAB.
ela é do mundo, do povo, do Brasil, de Marabá, da Amazônia, do Pará, porque o Poder Judiciário tem 150 anos. E ele, há 150 anos, é organizado da seguinte forma: a progressão de carreiras é de distribuição das entrâncias. Uma entrância figurava na sua classificação final. Tanto é que o nome é elevação, né? Essa instância final era classificada em Belém, sempre foi. A partir da semana passada, isso virou lei. Agora é Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém. Quer dizer, as pessoas que aqui estão, que trabalham no Poder Judiciário, na carreira de magistratura, elas vão poder progredir nas suas carreiras para o segundo grau. Por que que isso é importante? Porque a segunda instância faz a gestão do Tribunal de Justiça. É lá que se organiza processo seletivo, é lá que se organiza orçamento, é lá que se organiza toda a rede de tecnologia. Entendeu? A gestão de pessoas, de territorialidade, de estrutura é feita nesse lugar. E Marabá não tem o fluxo rotineiro de pessoas lá. A gente tem, passou uma desembargadora aqui, o outro desembargador passou. A gente vai formar representantes do Poder Judiciário em breve, a médio prazo, e isso nos traz a identificação territorial. As pessoas trabalhando aqui, as pessoas conhecendo a realidade. Isso, para nós, é um avanço histórico. Hoje ainda há pouco, eu tive no Fórum de Marabá, que a gente fez uma vistoria lá nas obras, junto com o secretário do Fórum, doutor Alain Santos. Ele nos recebeu e agora, em breve, ele já fez os pedidos dos móveis, inclusive. Vamos ter uma nova vara de família e sucessões. Isso vai resolver? Mas vai melhorar. Antes, agora, recentemente, dos nossos trabalhos, a gente não teve terceira entrância, não teve varas novas, a gente teve. E essa precariedade de situações de processo, ela muito tempo já vem rolando. Então, considero que na nossa gestão, a gente teve, agora no terceiro ano, o cowork, a gente trouxe o Beto Simonetti, que é o presidente nacional da OAB aqui. Quer dizer, Marabá começa a fazer uma interlocução dentro do sistema. A gente começa a ter uma participação da advocacia estadual, a gente começa a ter uma participação da advocacia federal, e isso para nós é fundamental, porque o que fortalece a advocacia de fato é o diálogo, é o respeito, né? Não é o isolamento, não é a agressividade, né? É a seriedade em relação às diferenças. E isso eu acho que melhorou muito na nossa gestão. Doutora Joana, a sua participação na chapa, o que ela traz? O que você agrega à chapa Mais Atitude Marabá? Acho que primeiramente trazer a continuidade de um trabalho que a gente iniciou, porque como mencionou o Dr. Rodrigo aqui, nós temos um setor de processos hoje, esse setor que eu ajudei a estruturar na condição de secretária adjunta, que era justamente a atribuição que me cabia nessa gestão, que é justamente tocar, né, organizar esses processos administrativos que existem em face daqueles colegas que não cumprem, né, ou por algum motivo estão sendo acusados de descumprir o nosso código de ética e são devidamente apurados para tal, e também para os pedidos de providências, que é justamente o Igor, essa questão que você falou, né, da sociedade ir até a OAB, né, de Marabá, fazer denúncias, reclamações, pedir providências realmente em algumas instituições, em algumas repartições públicas. Como o caso da Raíta e das mulheres. Exatamente. É esse setor que recebe esse pedido, né? Que é justamente o setor que nós criamos de processos e estruturamos ele desde a parte física, criando uma sala, disponibilizando uma funcionária para que venha atender esse público e também com armários, computador, ar-condicionado, toda uma estruturação que não existia esse setor dentro da OAB. Então, hoje tem até um espaço, por exemplo, de confidencialidade. A pessoa às vezes não quer mencionar, né, dependendo do que seja na frente. Então, tem essa sala para atender com toda essa estrutura, com funcionária, esses pedidos de providências e também esses processos administrativos. Então, eu acho que houve uma conquista tanto social quanto própria classe, né? E eu acho que é uma proposta de integração, realmente, de união, porque se alguém procura a OAB, procura a Ordem dos Advogados na nossa subseção, Igor e Vinícius, é porque se alguém acredita na nossa instituição, deposita uma confiança a tal ponto de acreditar que nós podemos, ainda que de uma forma ou de outra, contribuir para resolver essa questão. E nós trabalhamos com problemas, né, em grande parte. O advogado tem essa resolver os problemas. Quando a gente pensa no advogado, por que você está indo no advogado? Porque você provavelmente tem alguma questão que você precisa resolver. Não só
isso, mas em grande parte, em grande maioria é isso. E para que nós possamos resolver esses Criar uns problemas, problemas também, né? para que nós possamos, seja resolvê-los, né, seja orientar o nosso cliente, seja proporcionar a ele a atuação, né, em determinadas questões, a gente precisa ter esse acesso. E esse acesso também requer um acesso na nossa sociedade civil, nas nossas repartições públicas, nos espaços, nos órgãos do Marabá. Então, eu acho que na nossa gestão nós também criamos esse link, né, esse acesso ao tribunal, ao Fórum de Marabá, a outras repartições também do nosso município, que são importantes, que são relevantes para que nossa atuação venha se dar de forma, né, qualificada e permitir a nossa atuação profissional. Doutora Joana, importante você tocar nesse assunto, porque OAB e sociedade caminham juntos, né? Sim, Vez ou exatamente. outra, a sociedade precisa e recorre à OAB, claro, como uma instituição importante, que se posiciona na sociedade, que tem um trabalho relevante na prestação à coletividade. Nós aqui em Marabá enfrentamos, doutor Rodrigo, o senhor conhece bem a realidade da região, um problema crônico, que é o fornecimento de energia elétrica, né? Equatorial é a empresa mais demandada no Procon, dados do próprio Procon municipal. A OAB, há alguns anos, acho que cerca de 10 anos, ingressou com uma ação na justiça contra a Equatorial, pedindo a apresentação de um plano de ação para se antever a essas eventualidades que ocorrem no fornecimento de energia. Como a OAB pode atuar? E eu queria saber se você tem conhecimento dessa ação judicial contra a Equatorial, como a OAB poderia atuar para melhorar o fornecimento de energia na nossa região. Se tu quiseres, eu posso, em relação ao processo, que é mais. Eu tratei dele mais individualmente, Excelente. mais presentemente, porque eu fiz defesas, enfim, nele, de recurso, aquela coisa toda, enfim, eu já estou uns 3 anos, quase 3 anos atuando formalmente nesse processo. E esse Então ele ainda existe. ele acabou, isso que eu ia te falar, ele acabou tem 1 ano e pouquinho. Ele acabou porque foi feito um acordo na Justiça Federal, homologado pelo doutor Marcelo Honorato, que é o juiz federal aqui de Marabá, da primeira vara federal. O processo ele existe, acho que 2014, processo que de 2014 a 2023 ficou 9 anos, e um tempo atrás, acho que início do ano passado, a Equatorial começou a dar sinais ao OAB de conciliação desse processo. O processo ele teve uma condenação de R$ 500 mil da Equatorial, em primeiro grau, e a Equatorial estava em recurso para o Tribunal Regional Federal da primeira região. Então, assim, era um processo de 9 anos que tinha uma condenação, tinha uma possibilidade de ainda demorar muito tempo, e a empresa fez aproximações de caráter conciliatório. E assim, é um dever nosso estimular a conciliação. Isso está no Código de Processo Civil, isso é um dever das partes. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós fizemos uma conciliação, ajudamos muita gente ano A Equatorial passado. pagou os 500 mil da condenação? Foram diversos tópicos em relação a isso, né? Então, entrega de 120 geladeiras, 340 ligações novas, Mas, doutor 20... Rodrigo, o senhor não avalia que a OAB tem justamente esse caráter de lutar pela sociedade e a Equatorial, de forma geral, as distribuidoras de energia, vide o caso Anel no Brasil, Sim, prestam péssimo serviço vou ao chegar nessa consumidor. parte. E o senhor não acha que deveria Acho. ter seguido Não. com a ação para que, por exemplo, em Canaã do Carajás, recentemente a empresa foi condenada em milhões de reais, teve os bens Vou bloqueados, dizer né? o que eu O acho. senhor não acha que deveria ter continuado com a ação, Acho que ao não. invés de negociar com Acho a que não. Equatorial? Acho que não. Respondendo objetivamente, acho que não. Por que que eu acho que não? Porque eu acho que essa ação, ela teve um meio e ela teve um fim. E o fim adequou ao meio dela, que foi o caráter pedagógico. Olha só, a sua E muito visão longa essa ação judicial longa, também, né? 9 longa, anos o longa. Eu estou processo se falando aqui arrastando, de uma efetividade real que aconteceu. E assim, 9 anos, tumultuando o sistema judiciário, né? 9 anos de uma condenação. Essa ação poderia durar ainda vários outros anos. Como é que a gente tem a ideia que ela vai ser efetiva se não tivesse feito o acordo? Podia estar tramitando até hoje tranquilamente, sem nem ter julgado esse recurso. Essa que é a verdade. Então a gente ajudou muita gente. 120 geladeiras, centenas de ligações novas, ajudamos a instituição Focinho Carente, ajudamos a instituição Lá São Vicente, os idosos aqui na nossa cidade, aí prestamos conta no processo, enfim, ajudando muita gente em relação a esse acordo. No processo, a Equatorial apresentou, na época do recurso, um plano, e realmente, naquele momento, a energia estava melhor.
Estava melhor. Hoje, 1 ano e pouco depois, e é muito boa essa pergunta, Inclusive, porque realizaram uma imersão com representantes da sociedade civil, com a sim, imprensa, dentro da própria Equatorial, formação, para apresentar exatamente. essas adequações no serviço, né? Os serviços aqui na nossa região eles melhoraram em algum momento nessa trajetória. Isso é um fato, né? A gente teve problemas, depois, alguns anos depois, os serviços melhoraram. Agora sim, Igor, por que que eu disse que não em relação ao processo? Olha só, hoje eu estava vindo para cá e eu vi um vídeo do Antônio Gutierrez, que é o representante mundial da ONU, das Nações Unidas. Sim. E ele colocou o problema que é mundial. A crise energética climática, ela é uma realidade alarmante, É é urgente. angustiante, angustiante. Ou as grandes potências e todos os grandes países do mundo realmente estudam o meio ambiente, estudam sobre a emissão de gases, do efeito estufa, de furacões, de grandes enchentes, desse aumento do calor. E aí, amigo, a gente precisa tratar disso aqui educacionalmente. Plantar árvore, falar sobre o meio ambiente, construir áreas verdes no município, falar sobre ecoturismo, falar sobre agrosustentável, falar sobre lixo, lixo reciclável, lixo eletrônico. Isso eu acho importante a OAB falar. Agora, sim, na véspera da eleição, fizeram um acordo num processo que tinha 9 anos, não foi efetivo ou foi efetivo. Com todo respeito, todo mundo tem direito de saber se foi efetivo ou não. Mas, claro, esse acordo, a crise energética climática, desse contexto, no mínimo, na minha opinião, é um raciocínio limitado. No mínimo, até porque nós estamos aqui para ajudar, para contribuir. E não que nós sejamos os senhores da verdade, mas aqui vamos discutir com responsabilidade essa crise energética, essa crise climática. E a OAB está pronta para o embate, assim como teve ponta da violência obstétrica, assim como está pronto em qualquer outro diálogo e, se for possível ou necessário, a judicialização de qualquer demanda. Só para a gente entender um pouco aqui, eu quero realmente direcionar para a doutora Joana essa questão de que a sociedade está sempre demandando a Equatorial, isso é fato, porque esse serviço ele é contínuo, né? Apesar Sim. desse processo, que, aliás, a gente agradece aqui a elucidação desse tema, doutor Rodrigo, interessa a sociedade, interessa a imprensa, nos interessa, não é, Igor? Doutora Joana, um cidadão procura a OAB para reclamar dessa situação, Com realmente certeza várias, estaremos lá para algumas atendê-lo. regiões da cidade ainda sofrem muito com isso. Vamos citar o caso do Cidade Jardim, né, que não é só a energia, é a água também. Não se consegue, a companhia de saneamento não consegue garantir o fornecimento adequado àquela localidade. Os moradores protestam, o Ministério Público pediu, não é, fez uma recomendação pedindo a suspensão na venda de terrenos. Tão grave é essa situação. A sociedade bate a porta da OAB e como a OAB pode dar uma resposta para a sociedade nesses casos? Olha, Vinícius e Igor, da maneira que a gente já vem atuando, né? Tomando os pedidos de providência no nosso setor de processos, fazendo a oitiva, a escuta, né, desse público, direcionando também para as nossas comissões correspondentes. Inclusive, agora nós temos um trabalho a ser desenvolvido na Comissão de Meio Ambiente, trazendo essas propostas, como o doutor Rodrigo trouxe, de uma forma, né, macro, porque isso não é uma questão só institucional, isso é uma questão social, isso é uma questão que envolve questões globais de uma complexidade muito maior, então isso também requer um estudo, e a gente tem buscado, e vem como proposta também, junto ao nosso plano, como vocês vão ver, de gestão, trazer esse protagonismo da Comissão de Meio Ambiente, né, que é importante para a nossa sociedade e vai trazer também um recorte regional, considerando todas as nossas peculiaridades aqui da nossa região. Doutor Rodrigo, eu vejo que você está aí com alguns adesivos. Sim. Do seu lado esquerdo, o adesivo da chapa Mais Atitude, do lado direito, a chapa 10, né, com Eduardo Imbiriba e Cristina Lourenço. Por que apoiar Eduardo Imbiriba e Cristina Lourenço mais uma vez? Você que apoiou na eleição passada, vocês venceram juntos a eleição. Por que a reeleição de Eduardo Imbiriba para seccionar o Pará é mais interessante, no seu ponto de vista? Bom, Eduardo Imbiriba é um presidente presente, presidente que nos ajudou efetivamente. Tudo que a gente conversou aqui tem a participação dele direta. A professora Cristina, minha amiga, carinhosamente chamada professora, porque ela é professora de várias gerações aí, muito talentosa, ela também revoluciona o ensino no AB e é um time
que tem a nossa confiança, nos ajuda na efetividade, é sensível a isso, é sensível à nossa corrida na orla, conversando com os cartões postais da cidade, é sensível ao aumento do coworking, é sensível à luta da terceira entrância. Então, é uma pessoa que vive a advocacia conosco, participou. O outro projeto é um projeto que nunca nos visitou na ordem, nunca nos mandou uma mensagem de aplicativo, não sabemos qual é a pauta, nunca nos fez uma visita, não é um projeto que passou estruturado por nós, eu não sei qual é a pauta do projeto, nesses 2 anos e 10 meses que nós estamos aqui na gestão, é um projeto que não se apresentou como um projeto estruturado, não sabemos se é bom ou ruim, eu não conheço o projeto da outra chapa. Então, por tudo isso, por uma questão de justiça, de lealdade, de coerência acima de tudo, acho que é muito importante essa palavra. A gente tá com o Ibiriba, porque foi o presidente que, errando e acertando, esteve conosco. E não temos outra Eu costumo posição. falar sempre, né, doutor Rodrigo, não só, a questão não seria nem erros e acertos, seria trabalho. Porque quando a gente trabalha, né, é o trabalho, né, se presentificando, então é o que nós temos aqui. Acho que foi o que nós buscamos, é o que nós temos como lema, né, que é o comprometimento, a união e o trabalho, dando continuidade nessa gestão agora que a gente pretende alcançar. Agora, doutor Rodrigo, toda eleição tem uma dimensão política, né? Eu, como cientista social, sei Sem bem disso. dúvida, sem dúvida. E esta eleição também, considerando a de Marabá, né? Aham. Muitos dos seus apoiadores da última eleição deixaram de lhe apoiar nesta sua candidatura à reeleição. Um dos nomes é o do renomado advogado Odilon. Como o senhor vê a perca desses apoios e como está a sua articulação de campanha junto aos advogados atualmente? Olha, eu não sei se são muitos que saíram daqui do grupo e para o outro É. lado, tá? Eu Nós vou não estamos é, dentro, nós não conseguimos quantificar isso. Não Nos eu vou sabemos se avalie. são eu vou muitos. discordar um Só, pouco só só- desse Então adjetivo. são poucos. E são poucos, assim, não na importância, na quantidade, tá? O Odilon é um cara importante, não tenha dúvida nenhuma. É um cara que nos ajudou a estar aqui. E eu jamais vou ser ingrato em relação a isso. Mas eu não entendo esse movimento. Não entendo. Do ponto de vista do coração, do afeto, do ponto de vista do trabalho, não entendo. E, assim, me deixa triste. Deixa triste quem está do meu lado, né? Porque a gente tentou demais essa aproximação. Acho que o tempo vai dizer aí o que as pessoas acham disso. A gente precisa trabalhar. A OAB, ela não é o Rodrigo. A OAB é uma instituição de 93 anos. O Rodrigo está temporariamente fazendo um pacto aqui de estar na tarefa de presidente, de querer continuar mais um mandato, mas as individualidades, elas não podem sobrepor a coletividade, Como né? o senhor viu que um representante de Marabá não entrou na lista tríplice do Quinto Constitucional? Olha, eu vejo também complementação, porque a gente viveu intensamente isso, né? A gente, se tem alguém que fez campanha pro Odilon dentro desse sistema, sou eu, pessoalmente falando. Esse time aqui agarrou essa candidatura em tudo, no âmbito municipal, no âmbito regional, enfim, torcendo, sofrendo, sonhando, e vejo a não passagem dele como lista tríplice decisão dos desembargadores e desembargadoras. Né? B. A OAB ele teve, dos 42 votos possíveis, 33 no Conselho Estadual. Acho que nós fizemos, dentro da instituição, mais do que o nosso dever. Nós fizemos uma grande votação, um grande resultado. Agora eu vou te falar, o porquê dele não passar na lista tríplice, não tenho como te responder, nem ninguém eu acho que vai responder. Porque é uma eleição com várias fases. Essa fase da lista tríplice, quem vota são os desembargadores e desembargadoras. Inclusive, ele também foi bem votado nessa fase. Né? Ele chegou a disputar uma terceira vaga ali. O que aconteceu depois dessa ruptura, um motivo, ou vários motivos e tal, rapaz, eu não tenho como individualizar. Eu fico triste porque, como eu te falei, essa aqui é a minha vida, ele é um cara importante, é um cara que eu tenho gratidão, para vocês terem ideia. O lançamento da minha chapa foi na casa dele, a gente
da 3 anos atrás, a gente tem aí uma rede de confidências. Essa semana aí aconteceram algumas coisas que me deixaram mais tristes ainda, Você chegou a entendeu? conversar com ele depois dessa ruptura ou Ainda não, houve uma tentativa de ainda diálogo, uma não, aproximação? depois Você não. acredita que essa frustração do projeto do Quinto Constitucional pode guardar alguma relação com Acho que essa isso é com esse mais apoio? ele que vai responder da frustração, porque, como eu te falei, é difícil de eu mensurar qual é a frustração, né? Acho que ele pode responder por ele. Acho que a gente precisa ter calma nesse processo eleitoral, né? Porque esse tipo de embate, blá, 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 e vai. E aí tu falaste agora da tardezinha, pô, sai uma notícia, né, contra a nossa chapa, com foto minha, remetendo o nosso tesoureiro, falando jocosamente da Jovem Advocacia, falando da Jéssica. Aí depois, agora tu vai pesquisar o blog, não tem mais, tiraram do ar, entendeu? Aí essa é uma notícia que eu não tinha nem sido intimado da impugnação que eles tinham entrado formalmente. Quer dizer, Mas houve essa não houve, a notícia houve. Eles entraram com uma impugnação no processo eleitoral, normal. Abre prazo de impugnação, eu vou ser intimado para O responder. senhor pode contextualizar para não. só pra gente, para o Eles acusam espectador a que não gente, acompanhou, eles que não leu acusam a esse gente conteúdo. de não ter os quesitos para disputar as eleições. E quando nós vamos entrar com a nossa chapa, nós juntamos todas as certidões de candidatura apta. Né? Então, eles estão no direito de impugnar, nós vamos responder. E aí a vida que segue. E foi rejeitada essa impugnação. Ainda vai ter o Você resultado. Ainda acredita vai que ter o essa é uma resultado. tentativa de levar as eleições no tapetão? Seria isso? Acho que é mais uma tentativa de desestabilizar psicologicamente de uma maneira errada. De uma maneira triste. Eu acho, Vinícius, que esse é um dos episódios mais tristes da história da advocacia marabaense. É um episódio que trouxe reflexos na vida nossa pessoal, é um episódio que trouxe reflexos no meu meio ambiente de trabalho, porque eu estava dando aula na hora que eu soube desse negócio. É um negócio que causou tristeza na minha família, porque meu filho também é aluno da faculdade, que eu dou aula, então convive no mesmo ambiente de trabalho. Então eu reputo isso. As funcionárias da OAB tem a OAB, ela tem no seu quadro funcional a Maria José, que é um patrimônio da OAB, ela é a Sim, funcionária mais antiga do quadro funcional da OAB. Uma querida, a Maria conheço, José tá conheço. num negócio de nervo, né? Porque esse tipo de vídeo para um lado, isso quê? Aí caça aqui. Sabe, a OAB aqui de Marabá é a E no, vida e dela. no meio desse Né? fogo cruzado, ela é neutra, Não tem que ser, porque ela é funcionária, funcionária mas da OAB. ela sofre, né, quando ela vê a OAB num negócio desse assim, e sensacionalismo para um lado, aí, pega essa matéria aí, pegaram um ataque do Antônio contra o Antônio Gomes, quer dizer, o Antônio Gomes disputou a eleição em 2015, tava tudo bem. Em 2018, tava tudo bem. Em 2021, tá tudo bem. Aí agora, pego na véspera da nossa eleição, agora o Antônio Gomes não pode mais disputar a eleição. Isso é brincadeira, né, mano? E assim, no mínimo de mau gosto, não dizer barra ilegal, né? Porque isso quem vai dizer é a justiça, porque nós já fizemos os nossos Tomou apontamentos providências? demais em todos os aspectos. Ético disciplinar da OAB, na polícia, estive com o superintendente da Polícia Civil, delegado Vinícius, enfim, então todos os encaminhamentos jurídicos legais, e assim, eu não vou me alongar, mas obviamente foi O senhor um teme ataque organizado em Senado, né? O senhor teme que o resultado das eleições deste ano sejam novamente judicializadas ou que o resultado fique por um voto, como foi da última vez? Olha, temer não, mas eu acho que vai acontecer, porque a eleição é isso mesmo, né? Eu já estou acostumado com isso, sou experiente na matéria, e eu disputo isso, a minha vida é falar isso, a minha vida é organizar profissões, a minha vida é disputar eleições, ou como advogado ou como candidato, eu conheço bem esse métier aí, então acho que então, a gente está seguro do nosso trabalho, a gente vai fazer o nosso melhor, espero que ganhe. Se ganhar, eu vou ficar muito feliz. Se ficar triste, eu vou ficar triste. Se perder, Da eu fico última triste. vez, alegou-se que advogados que não se descompatibilizaram de alguns cargos públicos, como o ex-superintendente Aveilton Souza, votaram na No eleição, INCRA. mas tanto internamente quanto na Justiça Federal essa tese não foi acatada, não é isso? Em nenhum momento, nem pela Comissão Eleitoral, nem pela Justiça. Sempre sustentaram essa tese para a sociedade, mas essa tese em nenhum momento, pelo Estado brasileiro, foi aceita.
Doutor Rodrigo, a gente percebe muito essa animosidade, doutora Joana também vai saber, no ambiente político partidário, nas disputas de Exatamente. cargos majoritários de prefeito, de governador, senadores, deputados, vereadores, mas na OAB isso realmente, É acho uma que novidade. me causa uma inquietação, eu sou estudante de Direito, tenho interesse em futuramente ser incorporado aos quadros da OAB, eu fico um pouco entristecido quando eu vejo Demais. essa trincheira, né, essa troca de ofensas entre profissionais da advocacia, a advocacia que é uma instituição consolidada, que preza pela discrição, Demais. pela educação, não é? Pelo bom trato com as coisas. O salário do prefeito municipal é quase R$ 40.000. Qual é o salário de um presidente da OAB, O doutor Rodrigo? amor, o Que amor, o justifique amor, esses o amor, ataques. É grande assim o é o salário? amor, é o amor que a gente tem, é nosso consumo de conteúdo, de informação, nossa paixão, a gente quer estar aqui, obviamente que tem, é maravilhoso estar aqui, tá? Eu jamais ia chegar aqui, é um cargo, não sei o que, é ruim. Não, meu irmão, eu defendo a OAB, falo bem da OAB, é um privilégio estar aqui, é um privilégio disputar essa eleição, apesar dessas situações, o nosso respeito é tão grande que, mesmo diante de tudo isso que eu acabei de citar, a gente manteve assim, estamos chateados, mas nós não vamos por esse negócio. Eu não vou falar da vida de ninguém, não vou falar de processo de ninguém, não vou falar da casa de ninguém, não vou falar da situação pessoal de ninguém. Porque a advocacia, ela não quer saber disso. A advocacia quer saber do nosso projeto. E eu cumpro, assim como todos os candidatos cumprem os requisitos para a disputa da eleição. Estou no final do meu mandato. Se tivesse algum problema, eu ia ter sido eleito, tinha acabado o mandato, vou, né? Então, assim, é uma rede de ataques injustificados e gratuito, e gratuito. Nós não estamos aqui para trazer críticas individuais a nenhum colega, pelo contrário, nós estamos aqui para trazer propostas, trabalhos e, acima de tudo, o protagonismo. E esse protagonismo, costumo sempre falar isso com o doutor Rodrigo, a gente sempre fala muito isso nas nossas reuniões, não é meu, não é do doutor Rodrigo, não é da doutora Jéssica, é da OAB. Porque a OAB se fortalecendo, ela também fortalece a nossa região. De certa forma, eu entendo como triste, sim, um cenário, quando a gente tem esses ataques individuais e, ao meu ver, até desnecessários, mas eu também entendo como, de certa forma, um protagonismo da instituição, né? Eu acho que é uma instituição que vem crescendo na nossa região, é uma instituição reconhecida e faz parte do jogo democrático, né? Não esses ataques individuais, mas a oposição, né? E eu acho que ela pode ser construída de uma forma até mais acrescentadora, vamos dizer assim, até mais a acrescentar, quando a gente traz projetos, propostas, críticas que podem servir também para uma construção da nossa classe, né? Porque o que a gente busca é isso. Doutora Joana, hoje a vice-presidência da OAB é ocupada pela doutora Jéssica, o cargo Sim, que você hoje está postulando ocupar a partir sim, do com ano de grande 2025. satisfação. Ela agora está concorrendo na chapa estadual, né, apoiada Isso, por vocês, como exatamente. diretora de interiorização. Explica um pouco para a gente, Com ela está sendo certeza. promovida a uma nova função? Ao Como que nosso vai ver, funcionar aí? sim, ao nosso Qual ver é seria o cargo? de certa forma, uma grande promoção, sim, porque é uma representação agora regional, e também traz esse recorte de gênero, a representatividade da mulher, né, doutor Rodrigo? E acompanhada da doutora Jéssica, eu também gostaria muito de mencionar a doutora Maura, que vem também como candidata na chapa do doutor Embiriba ao nosso Conselho Federal. Pela primeira vez na nossa história, nós temos uma mulher interiorana, doutora Maura, aqui, presidente, né, da nossa subseção de Paraupebas, vem agora candidata ao Conselho Federal como representante, né, como conselheira. Então, como mulher, me sinto duplamente representada pela doutora Jéssica, pelo brilhante trabalho que ela fez ao longo dessa nossa gestão, e pela doutora Maura também, né? Então, eu acho que nós, mulheres, já somos muitas das vezes maioria em muitos espaços profissionais, mas nem sempre nós temos esse espaço de visibilidade, de voz, e eu acho que é muito bacana quando a gente pode disponibilizar desse espaço para trazer as demandas das mulheres, para trazer essa pauta que a gente tanto, né, postula. Doutor Rodrigo, a comissão de prerrogativas é uma das mais importantes para os profissionais do direito dentro da OAB, né? Recentemente, um caso bastante lamentável ocorrido em uma ocupação urbana ali perto do bairro Nossa Senhora Aparecida, Coca-Cola, com o doutor Hélio Araújo Costa, que teve uma tentativa covarde de agressão por parte de seguranças da área que está em litígio. Ele teve quase que a sua vida atentada, agressões físicas, verbais, Veículo avariado. veículo avariado. Qual foi a atuação da comissão de prerrogativas neste caso, da ordem de forma geral?
E a atuação dessa comissão na sua gestão, como se deu? Olha, Igor, o processo que tu citaste é um processo de grande disputa, né? É um processo que tem uma atuação inflamada. Vocês viram, e vocês acompanharam, e vocês estão acompanhando. Protestos. Protestos, notícias, enfim, os lados. Muitos Eu aspectos. acho que é importante a gente estar falando disso, porque eu preciso passar calma para os colegas que estão nesse caso e nos próximos casos também, porque a nossa vida é essa, né? A gente resolve problemas, às vezes os problemas se inflamam e a gente precisa manter a tranquilidade. Acho lamentável terem batido no carro do Hélio. Recebi ele, falei com ele, recebi outras pessoas na OAB também vinculadas ao movimento, recebi pessoas e os advogados ligados às empresas de segurança, ligados ao proprietário lá da área, enfim. Tentamos na OAB sentar as partes, começamos ali a uma ata de possível conciliação, sentamos todo mundo junto, os advogados de um lado, do outro, as partes. Justiça restaurativa. Assim, uma solução alternativa de conflitos, eu diria, né? Fora do poder, eu sentei, aí a gente começou a fazer os apontamentos, e aí, você sabe, né? É um negócio tenso, aí bota uma linha aqui, o outro não, aí vai para uma área, aí a gente estava caminhando para o acordo, aí falamos assim, ó, vamos amanhã na justiça. Aí fomos todo mundo na justiça. Chegamos lá, já tinha saído uma outra decisão, e aí foi, assim, atravessando a construção de conciliação que nós estávamos caminhando. Logo depois, houve um outro embate que eu também vou pedir para não ficar individualizando, até porque os procedimentos são mais sigilosos, aquela coisa toda, que foi necessário eu ir um domingo na delegacia. E eu fui pessoalmente, eu e um colega da Prerrogativa, o Zé Rodrigues. E aí eu estive na delegacia acompanhando, inflamado. Então, assim, acho que a atuação nossa tem sido do que é possível nesse caso, cara. Quantas pessoas Né? fazem parte dessa comissão? Quantos Ai, de advogados? cabeça não sei exatamente, mas assim, 12 A outra pessoas. chapa, quando esteve 12 aqui, disse pessoas. que toda a comissão iria em delegacias, em episódios como esse, durante essas eventualidades. Agora, a atuação da comissão teria sido reduzida. O senhor concorda? Não, não concordo, até porque a gente tem agora nessa gestão um plantão de prerrogativas todo final de semana. Todo final de semana, né? Aqui, se tem uma coisa que na nossa gestão melhorou, na minha opinião, em relação à última, é o acesso à instituição. Doutor Rodrigo, só para nossa audiência entender, o que seriam então as prerrogativas da advocacia? Para o Prerrogativas senhor são os explicar. direitos para que nós possamos exercer as nossas atividades na defesa da sociedade. E nós temos o direito de fala, nós temos o direito de espaço, nós temos o direito de não ser ofendidos, não ser agredidos, como no caso que você citou, doutor Hélio, no direito de adentrar perante autoridades administrativas ou judiciais e fazer a defesa, implementar o direito à ampla E defesa nesse caso da contraditória. delegacia que o senhor esteve pessoalmente, teve atuação na defesa do profissional do direito. Com certeza, né? Primeiro deles não se agredirem ali, porque estava uma situação tensa, né? Então, como eu te falei, é um caso complexo, né? Mas, assim, em relação à quantidade, mais ou menos 12 pessoas. Em relação às prerrogativas, o acesso à nossa instituição hoje é muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais desburocratizado na nossa gestão. Um WhatsApp Então, resolveria é, a situação? não, Manda o WhatsApp. ele resolve, não resolveria, resolve. Ele resolve porque, Pois. até porque se eu não te responder rápido, é porque realmente, ou eu tô num podcast aqui contigo, e tem gente me É ligando, verdade. entendeu? Porque se não for isso, sou eu que estou respondendo. E aí, se eu não puder ir pessoalmente, vai a prerrogativa, tem plantão, pode ver. Agora, na nossa gestão, tem Instagram só das prerrogativas. Uhum. Instagram, nós trouxemos aqui o presidente da Comissão de Prerrogativa do Estado. Nós tivemos agora palestra do nosso encerramento da nossa jornada dos 30 anos do Estatuto da Advocacia como presidente nacional da OAB. Agora, uma das propostas nossas para melhorar, porque a gente sabe que tem coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. A gente está falando aqui que nós somos perfeitos, nem nada. E a gente encara as críticas com tranquilidade. Acho que o Ismael tem lá suas proporcionalidades, suas razões nas críticas dele. E a gente tem que ver, se faltou força, auxílio em algum episódio individual, vamos melhorar isso. Acho que é legítimo. É proporcional a gente escutar e buscar melhorar. Acho que é bacana isso. E não tem problema nenhum com isso. Não vamos dizer que ele não tem razão, que a gente tem razão, não. Estamos aqui para mostrar também que nós temos o nosso trabalho. Agora, a gente tem no nosso a fazer, agora, uma cartilha de uma campanha que nós criamos da advocacia sem assédio, que tem as prerrogativas da mulher advogada.
não só da proteção contra a violência de gênero, nós produzimos um documento para educar, inclusive as instituições, para julgamento e protocolo de gênero e as prerrogativas da mulher advogada. A gente tem agora como proposta a criação da escola de prerrogativa, que nós vamos profissionalizar ainda mais essa formação, criar professores de ética, professores da advocacia. Temos que melhorar? Temos um monte. E eu acho que esse melhoramento é solidário. Agora, o que eu não concordo é assim, vem na véspera da eleição, um movimento, antes era uma maravilha e vocês destruíram isso aqui e porque, por favor, né? Não dá, né? Assim, é inimaginável uma construção dessa, quando na minha época era assim, agora não funciona e realmente a gente discorda prontamente. Bem, doutor Rodrigo, doutora Joana, Nós Igor, estamos caminhando já para os nossos 5 Passou minutos rápido. finais. Esse tempo a gente reserva para que a senhora, o senhor, se dirija à audiência, aos advogados da subseção de Marabá, para o senhor falar das suas propostas, das suas intenções para esse novo mandato e pedir o voto no dia da vou eleição. começar pela doutora Joana, vamos começar pelas mulheres. Doutora Joana, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no nosso Cidade Atual Podcast, nessa série de sabatinas com as chapas que concorrem à diretoria da UAB. Foi uma ótima conversa. Não, acho que agradecemos o convite, né? Uma enorme satisfação estar aqui, né, nesse diálogo. Acho que foi um diálogo interativo, construtivo, né? Esclarecedor em muitos pontos. E estamos aqui para demonstrar mesmo nosso trabalho, demonstrar nossa vontade de continuar, né, militando, trabalhando para o melhor, não só da nossa instituição, mas também para a nossa sociedade, para a nossa sociedade marabaense que tanto amamos. E é isso, pessoal. Vem com a gente, faz o 21, chapa mais atitude. Estamos todos aqui para trabalhar, dar esse retorno social acima de tudo, né, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, a gente agradece a sua presença também, Obrigado. suas considerações finais para a nossa audiência e aproveite para pedir o voto para a chapa Mais Atitude de 21 e chapa 10 do doutor Já Imbiriba. gostei que ele aprendeu rapidinho. Estamos funcionando aqui, né? Obrigado a vocês. Maravilhoso estar aqui. Convida a gente sempre, tá? Queremos voltar. Obrigado ao nosso setor de apoio. Um abraço para o Giorgio, um abraço para toda a equipe, aqui para o Centro Social. Mandar aqui um alô para a nossa advocacia, Marabá e região. Pedir seu voto. Faz o 21 com a gente, a campanha da alegria. Eu quero mais. Faz o 10 com a gente, vote no Carequinha, Eduardo Ibiriba, nosso presidente estadual, para uma OAB de respeito, uma OAB que trabalha para a inclusão, uma OAB que estuda muito, uma OAB que busca o protagonismo regional, uma OAB que vai lutar por pedidos de instituições novas na nossa sociedade, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, ITERPA, sedes que vão descentralizar instituições e fomentar o ensino da advocacia, uma OAB que vai lutar por novas varas, uma OAB que lutou muito pela terceira instância, uma OAB que vai fazer um novo coworking lá no São Félix para ajudar os advogados no início de carreira, uma OAB que estimula a docência, estimula a educação, uma OAB de luta, uma OAB de seriedade, uma OAB de respeito à memória desses 40 anos. Fiquem com Deus, faz o 21 com a gente. Beijo no coração. Doutor Rodrigo, no episódio passado, o Exatamente. doutor Ismael nos chamou aqui, nos fez quase uma convocação Ele para que nós aceitaria realizemos o um debate. debate. Perfeito, Você aceitaria o Você debate? aceitaria o debate Hoje contra a chapa? eu conversei com o Ricardo Moura, que é candidato na chapa do Ismael. Eu acho que durante a semana, eu vou contar a história do debate aqui para vocês e já respondendo agora, para não ficar no suspense, claro que eu aceito, não existe nenhuma possibilidade de não aceitar. Mas o que eu quero colocar é a construção desse debate. Olha só, a gente foi atacado nos últimos dias. Ponto. E eu acho que isso está muito claro. E a gente não pensou de ser atacado dessa forma. Tá? No final do ataque, se propõe o diálogo. Para nós, isso nos entristece, porque isso é um ciclo de violência. Ponto. Quem quer conversar, não agride primeiro para conversar. Então, isso tem que muito. Essa comissão eleitoral está cuidando, o judiciário, a delegacia está cuidando. Agora vamos falar do diálogo. A gente está rodando toda a cidade, todas as regiões, todos os municípios. Amanhã a gente vai estar, já fomos em Jacundá, vamos em Jacundá de novo, já fomos em São Domingo, já fomos com a Jovem Advocacia, já vamos reunir com os docentes, vamos em Tupiranga. A gente não para. Um minuto. Ninguém para aqui desse grupo. E o diálogo para o debate, ele está pronto. Pronto. Só que não dá para eu
ser multado do nada, né? Eu tô apanhando, aí do nada vem, ó, queremos conversar agora, porque sim, porque a gente passou 3 anos chamando eles para conversar, cara. Eu vou te falar uma coisa, Igor. A gente inaugurou uma galeria de presidente na ordem. Você for lá, tem 20 anos que essa galeria não era inaugurada, não era atualizada. A gente botou a foto do doutor Ocilda, botou a foto do doutor Haroldo Silva, chamou os 2 últimos presidentes, incluindo o doutor Ismael, para tirar foto, e aí não foi. Nem com a presença do Beto Simonetti, que é o presidente nacional. Ele abdicou, inclusive porque ele tem a tese de não nos reconhecer como gestão até hoje. Isso que eu estou falando, ele dá entrevista nisso, ele tem essa tese das decisões que ele nunca ganhou. Juan Guaidó, Das decisões que ele nunca ganhou. Guaidó. Das decisões que ele nunca ganhou, ele Mas- sustenta isso. Mas somos nós que estamos lhe propondo, Exatamente. não é Então, ele. assim, Será mediado exatamente. por mim e o Vinícius. Isso é importante. Eu acho que é importante. Acho que a Devidamente gente. regulamentado. Exatamente. É tá? isso que eu ia falar Vamos para vocês. construir. Ó, a gente tá para construir o debate. Agora, impor violentamente, não. Porque eu expliquei o porquê. A gente chamou demais para o diálogo. A gente teve situações em que mandamos convite por escrito para o Ismael. Ó, vem aqui na sede, vamos participar de. Independentemente de voto. E sempre a resposta foi não. E sempre agressiva. Né? Então, assim, se for um encontro com regra, regulamentado, pode ser inclusive o Vinícius, o mediador, Sim. e não tem problema nenhum. Mas, assim, justo, né? Respeitoso. Acho que a advocacia merece. Acho Sim. que a gente vai fazer história, Sim. a gente vai ajudar a sociedade. Tenho muita confiança que a gente vai sair daqui melhor, né? Sem essas agressividades de campanha. Acho que isso é fundamental. Vamos construir, Vinícius. Verdade, Igor. Obrigado pela Muito tua obrigado à nossa participação. audiência, aos nossos convidados. Eu que agradeço. Eu Um queria abraço. fazer um adendozinho aqui, um recorte, que eu acho que é muito importante na fala do Dr. Rodrigo e na minha também, e acima de tudo, uma OAB independente. Exatamente. Nós somos uma instituição independente e precisamos continuar assim e lutar por isso. É isso. Chegamos a 1 hora de podcast. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E na próxima semana tem mais Cidade Atual Podcast. Tchau, até a tchau. próxima.